Olá, gente, tudo bom? Hoje a gente tá junto de novo para falar sobre Madame Bovary. Que foi o livro que a gente leu esse mês pro Clube de Café e Leitura do jornal O Povo, que acontece todo mês, eu acho que na última quarta-feira do mês. Às vezes acontece nas quintas também, não é? É. E a discussão lá foi assim, pesada, foi hardcore, foi tipo, acho que é o melhor até hoje, que eu tenha ido pelo menos, dia do clube que aconteceu, porque eu acho que foi muito fantástico. Foi Né? gritaria e confusão, né? Adoro. O time da Emma, o time do Charles, ou o Carlão. Madame Bovary foi publicado pela primeira vez em 1857. E eu acho que é uma história muito conhecida na literatura ocidental. Então, superficialmente, é a história de uma traição dentro de um casamento cometido por uma mulher. Mas, se a gente fosse aprofundar um pouco na história, ele fala muito sobre a submissão feminina naquela época na Europa do século XIX e também sobre a condição das mulheres. Sim, a obra ela é muito mais vasta do que simplesmente contar uma história de uma mulher traíra. A história tem muito mais do que isso e tem vários simbolismos também, né? Tanto a Madame Bovary quanto o Charles são puramente simbolismos que a gente vai dizer aí mais tarde para vocês. A gente vai acompanhar a história da Emma Bovary nesse livro, que é uma pequena burguesa que idealiza excessivamente a vida e por conta dessa idealização acaba não participando efetivamente dos acontecimentos dela. E acaba vendo os planos dela fracassarem, porque né, ela vai tentar de alguma forma viver aquela idealização, mas de fato não consegue, porque a realidade está aqui, está ali para derrubar os sonhos dela de qualquer jeito. Na verdade, eu acho que a Emma, ela passou uma boa parte da vida dela lendo os romances, né? Todo aquele romantismo através dos livros, e isso fez com que ela idealizasse o sonho de ter aquele amor cheio de emoções, ou mesmo ascender socialmente. Ela é uma pequena burguesa, então o sonho dela é se tornar uma aristocrata, principalmente depois de um baile que ela visita, né? Um baile que ela é convidada num castelo, né? Maravilhoso. E depois de uma ópera muito pomposa que ela vai. Então ela tem esse sonho de subir na vida. Né? Ela tem esse sonho de fazer parte da aristocracia daquele lugar. Mas em compensação, a Emma ela não faz nada por isso, né? Ela espera que as pessoas tragam esse sonho para ela, que as pessoas realizem isso por ela. Isso desde do momento que ela morava no convento. Ela morava no convento com as freiras, ela foi enviada para lá desde criança, né? Porque a mãe dela morreu e o pai tinha que tomar conta dos negócios. E lá ela lia muitos romances açucarados, aqueles romances tórridos, intensos, aquelas paixões maravilhosas, e ela idealizou o homem como sendo aqueles personagens, sabe? Ela achava que na vida real, um dia que ela se casasse, ela ia viver uma história de amor, de paixão, que fosse daquele jeito. E aí... E que esse homem fosse responsável também para ela subir na vida, né? Em questão financeira. Exato, porque ela via isso também, né? Ela via isso nos romances, muito provavelmente. Homens riquíssimos que se casavam. Tipo a história da Cinderela, gente. A Cinderela era gata borralheira, era empregada da casa, né? Fizeram ela de empregada. E aí vem um príncipe riquíssimo para salvá-la e tirá-la do borralho e levá-la para o altar num palácio maravilhoso. E quem é o príncipe da Emma? O príncipe da Emma é o Charles. É o Charles. O Charles ou Carlos, dependendo da edição que vocês têm. A editora Abril lançou um livro da Madame Bovary há muitos anos atrás que os nomes dos personagens, alguns estão abrasileirados, né? Aportuguesados. E o Charles é Carlos, então... E o Charles, ele é um projeto de médico. Né? Na verdade, ele não é um médico. Eu acho que naquela época existe uma profissão como se fosse um assistente de medicina, algo do tipo, né? Isso. E ele vai atender o pai da Emma. Isso. Né? Que eu acho que é num sítio, numa fazenda, algo do tipo. Numa chácara. Uma chácara. Isso, onde eles moravam. E é nessa visita que ele vai conhecer a Emma. Isso. E vai surgir um interesse que eu acho que foi mútuo, né? Foi mútuo, só que a gente vai ver depois que não foi exatamente assim. O Charles se interessou realmente pela Emma,
Mas a Emma viu no Charles uma forma... Ela viu nele duas asas para voarem, sabe? Ele era o veículo dela, o meio de transporte dela para sair daquele lugar onde ela estava e viver a aristocracia. Ela realmente vê ele como um simbolismo disso. Né? Que não é... Que é sempre o ciclo da Emma, né? É. Tudo que acontece na vida da Emma, ela não se apaixona pela pessoa, ela se apaixona pela idealização que ela faz de uma pessoa. Exato. Então, da mesma forma, foi com Charles. Ela viu naquele homem, é esse que vai me trazer a vida que eu sempre sonhei. Ela sempre fazia isso. Ela não tinha tempo de amar alguém porque ela não conhecia a pessoa. Ela amava a idealização dela. Era um amor platônico, quase... Não é bem platônico. Era uma paixão avassaladora do nada. E que tá na cara, né, gente? A gente sabe que aquilo é uma idealização apenas. Não é realmente porque ela gosta de alguma característica da pessoa, porque não deu nem tempo. E aí o que acontece é que a Emma se casa com o Charles e eles vão viver numa cidade um pouco mais avançada do que a chácara que ela vivia, né? Exato. Mas aí a coisa não dá muito certo, porque a Emma ela vai vendo que aquela realidade não era a que ela esperava, que o casamento dela é um pouco tedioso. E a Emma, ela é uma daquelas personagens que acho que inspirada no romantismo, ela sofre, né? Quando as coisas não estão boas na vida dela, ela tem aquelas febres. Tem crises, aquela coisa bem da época do romantismo, por mais que esse livro, na verdade, seja uma transição, tá, gente? Esse livro é bem mais o realismo, a implementação do realismo e a extinção do romantismo. Então a gente vê um pouco dos dois. A gente vai falar isso mais tarde também. E pra completar, a Emma acaba se tornando mãe. Não. Que é algo que ela não... Eu acho que ela não estava preparada para ser mãe. Não tava, gente. Eu nem sei se ela deveria ter sido mãe. Não. Mas o que aconteceu é que ela acaba tendo uma filha que só ajuda ela a achar a vida dela mais e mais tediosa. Ela não consegue cuidar daquela filha. Ela não tem cuidados com aquela filha de jeito nenhum. Ela tem um momento em que ela dá um empurrão na filha, a filha cai no chão, se machuca, e ela não tá nem aí, ela só começa a fingir que tá aí quando chega alguém, né, pra ver a criança. Então assim, ela não estava preparada de jeito nenhum pra maternidade, e isso foi até uma coisa interessante de se ver, porque a mulher não tem obrigação de estar preparada pra maternidade, né? Nem de ser mãe. Nem de ser mãe. Então, ela foi obrigada àquela situação porque ela estava casada no século XIX, e mais do que natural que ela tinha que ter um filho com o marido dela. Só que ela não estava preparada, o espírito dela não estava preparado para isso. E em compensação, o Charles, ele é como se tivesse uma obsessão pela Emma, né? Ele sempre a admira, ele sempre busca o carinho dela, ele para e fica olhando para ela fazer as coisas do dia a dia. Não sei se é uma obsessão, eu acho que isso é amor. Não sei. Mas eu sei que o Charles, ele também é um personagem que a gente pode chamar de fraco, né? Eu acho que o primeiro... Isso sim. Eu acho que o primeiro capítulo do livro, ele é voltado para o Charles, para mostrar como foi a infância dele, e mostrando também que ele teve uma mãe que foi muito... Controladora, manipuladora. Controladora, manipuladora, e que sempre guiou nas coisas que ele deveria fazer na vida dele, né? Sim, sempre foi... Era primeiro a vontade da mãe, depois a vontade dele. Ele seguia a vontade da mãe. Inclusive, a primeira esposa dele, que era viúva, ele se casou porque achava que ela era rica. E... A pedido da mãe. A pedido da mãe. A mãe achava que ela era rica e aí ele se casou com ela. Depois descobre que ela não era rica nada, enfim, dá um fuzuê danado. E o Charles, então, eu acho que ele é apresentado dessa forma justamente para explicar o quanto ele vai admirar a Madame Bovary e o quanto ela vai conseguir manipular ele na história. Uhum. E ele vai se deixar ser manipulado. Sim, vai se deixar ser manipulado porque ele, de uma forma ou de outra, ele gosta disso. Então, ele foi acostumado a isso e se casou com uma mulher que acabou fazendo isso com ele. E essa mulher, que é a Madame Bovary, não gostava disso. Ela queria um homem... Um homem dos romances. Um homem dos romances, um homem que tivesse realmente aquela figura quase que paterna com ela, né? Um homem que cuidasse dela. Que a própria sociedade diria, esse é um exemplo de homem. Isso. Um homem, ele deve ter sucesso no trabalho. Deve ser corajoso. Deve ser corajoso, que o Charles não era tanto. Deve ganhar muito dinheiro, que o Charles não ganhou. E eu acho que por conta disso,
dessa idealização e desses pré-requisitos que a sociedade colocava, a Emma não conseguia se apaixonar pelo Charles. Por isso ela não conseguia, ela não era o estilo de homem que ela imaginou pra ela, né? Então, ela se casou muito cedo, muito rápido, não deu tempo de conhecê-lo, ela só se apaixonou pela idealização e se frustrou. E ao mesmo tempo que a Emma se mostra tão... se importando tanto com o que a sociedade cobra do marido dela, a Emma se torna contraditória porque ela não consegue ser o que a sociedade quer da mulher. Sim, exato. Ela quer que o marido seja o que a sociedade impõe, mas o que a sociedade impõe da mulher, ela não consegue ser. Não consegue. E aí a Emma, nessa insatisfação total, essa insatisfação sem fim, ela começa a procurar romances, né? Assim, tal qual as mulheres dos livros que ela lia, ela começa a procurar os desejos dela, a ir atrás dos desejos dela, de encontrar paixões inesgotáveis, paixões avassaladoras, arrebatadoras. Ela começa a querer viver de verdade, que pra ela aquela vida, a vida de verdade pra ela é aquela coisa intensa, fora do normal, fora do comum, que avassala, que arrebata. Ela procura tábuas de salvações, né? Isso, ela acha a vida dela um saco e ela não acha que aquela vida que ela tá levando é uma vida real. E essas salvações, essas mudanças de vida que ela pensa, não são mudanças partidas dela. Ela tenta procurar essas mudanças em homens que ela vai conhecendo na história, né? Em homens que ela vai conhecendo na história, exatamente. Então quando ela vê que um homem, ou ele tá mais perto da riqueza, ou ele tá mais perto de pensamentos revolucionários, é o que vai encantar ela e é o que ela vai tentar investir para tentar mudar de vida. Exatamente. Mais uma vez, ela vai colocar em outra pessoa, depositar em outra pessoa a felicidade dela. E é isso que eu acabo achando que a Madame Bovary, ela foi à frente do seu tempo? Não sei. Será que isso é ser à frente do tempo? Será que ela foi tão feminista assim? Eu acho que, enfim. Eu acho que ela procura... Ai, meu Deus, a Carol do Bucólico vai cair em cima da gente. Vai cair. Beijo, Carol. Carol do Bucólico. Mas assim, eu acho que a Emma, ela procurou uma emancipação, mas acho que mais uma emancipação do ponto de vista sexual, mas não do tipo... Mas ela não procurava assim, sexo. Vou procurar... Ela não procurava sexo, ela procurava amor. Realmente. Tá, mas do ponto de vista do romântico, né? Isso. Mas eu acho que a Emma, ela não procurou uma emancipação do tipo, vou trabalhar, vou ser dona da minha vida, vou crescer por mim mesma. Não, ela procura, apesar de ser feminista no lado de procurar emancipação do ponto de vista do amor dela, ela sempre quis depender de um homem pra ascender socialmente. Mostrando o quanto ela é contraditória. Sim. Mas também, assim, a gente tem que entender que a mulher na época, ela era criada para o casamento, a mulher não trabalhava, a mulher que trabalhava ou era porque era uma largada, ou porque era viúva, às vezes não tinha mais ninguém para ajudá-la mesmo, de fato. Então, dá para entender, né? Dá para compreender que ela estava num universo ali, num momento, não se pensava em emancipação total feminina. Bom, e para entender essa coisa toda que a gente está falando, né, que ela procurava ou no sexo ou no amor, enfim, a Emma, ela conhece homens que propõem a ela uma mudança de vida. Pelo menos para ela, né, eles simbolizavam uma mudança radical na vida dela. Ela cria uma expectativa por um possível romance. Um possível romance, exato. Ela vive esses possíveis romances, mas o que acontece é que, como toda coisa na vida, pode entrar numa rotina, pode entrar pra ela no tédio, e aí a Emma é uma pessoa que não suporta rotina e não suporta tédio. E aí o que acontece é que quando a Emma se frustra, ela volta a querer ser uma dama da sociedade, uma mulher recatada e do lar. Né? Então ela volta a querer amar aquele marido que na verdade ela não ama, a cuidar daquela filha que na verdade ela não é preparada nem para ter filhos. A gente não sabe no livro. No livro parece que ela não gosta nem muito da filha. Ela não liga para aquela criança. Mas o que deixa claro no livro é que a Emma, ela é um personagem incompreendido. Sim. E que ela é um personagem que não se compreende.
Ela é Isso. muito complexa, muito contraditória, ela precisa de uma terapia. E além desses problemas amorosos e familiares que ela tem no decorrer do livro, também vão surgir problemas financeiros. É verdade, ela vai passar por vários apertos, mas também criados por ela mesma, né? E por conta dos sonhos dela, ela perde completamente as estribeiras, ela também não faz a menor ideia do quanto vale o dinheiro e o quanto é necessário, né, a gente tomar cuidado e não gastar muito. E ela começa a usar o dinheiro do Charles para comprar um monte de coisa. Além de ser uma personagem totalmente influenciada por outros personagens que vão ter no livros, né? Sim, é verdade. Uma coisa que acontece é que a Emma ela é como se fosse uma representação da sociedade da época, né? Sim, Uma sociedade que o que importa é o que você tem, o que importa é quanto você ganha, o que importa é o que você aparenta para as pessoas. E eu nem sei se isso é o que existe dentro dela. E eu acho que nem ela sabe, porque ela nunca tentou se entender muito bem. Mas ela vai nessa onda, e essa onda vai levar ela até o final do livro, né? sim. O que é algo diferente do Charles, porque o Charles ele é como se fosse um personagem que não seguia esse ritmo da sociedade. Era um personagem que não queria crescer, era um personagem que queria levar uma vida simples. Ele era um personagem muito voltado ao romantismo. Sim, é isso que a gente queria dizer pra vocês. O Charles, ele é completo, ele é o simbolismo do romantismo em fase de extinção. E a Emma É como se fosse a briga. a briga entre o romantismo E o realismo, e o realismo, né? exatamente. Por isso que ela é tão assim, constante, incompreendida, incompreensível. E acaba não encontrando um lugar pra ela nesse mundo, né? E eu acho que é por isso que ela toma certas decisões no livro. Porque ela não quer ceder à sociedade e ao mesmo tempo ela não consegue mudar. E aí ela toma decisões. Precipitadas, equivocadas, mas enfim, decisões. E eu acho que foi a forma dela de conseguir a emancipação. De conseguir a liberdade. Foi a forma dela se ver livre daquilo que ela não queria participar. Ela não queria fazer parte daquele sistema, né? É. Ela já não tava. Na verdade, ela queria muito fazer parte do sistema. Mas como ela não conseguiu, ela se rebelou contra o sistema. Não conseguiu da forma dela, né? Da forma dela, exatamente. Ela queria o melhor de cada lado. Ela queria a perfeição. E realmente ela não aceitou o realismo. Exato, é muito utópico. Não dá. Mas e a Emma, se você perceber, ela não é o único personagem insatisfeito. Não, na verdade, todos eles Todos os personagens, você vai vendo... estão atrás de cada alguma coisa, exceto o Charles. Sua história tá atrás de alguma coisa, tem algum interesse. Sempre algo meio sujo. Né? E eu acho que é por isso que sempre na leitura não era tão focado na Emma, né? Foi uma narração muito lenta, acho que até para mostrar o tédio daquela sociedade. O tédio dela. Justamente a leitura melhorava um pouco justamente quando as coisas na vida da Emma começavam a correr um pouco mais, né? Então, por exemplo, no início, no casamento dela, a leitura é muito chata. A primeira parte do livro. Nossa, é muito chato, gente. Assim, é muito arrastado mesmo. E a gente acaba sentindo que a Emma sente, né? Aquela mesmice do casamento, aquela coisa que ela tá sufocada naquele vilarejo, ela quer sair dali, ela quer ir pra Paris, né? Ela quer viver altos sonhos dentro de um palácio, nos bailes, nas óperas, com vestidos maravilhosos, com amor, uma paixão. Cai na real, Emma. Cai na real, Emma. É um livro com muito valor, gente. É justamente a extinção do romantismo e o início do realismo. Então é muito interessante da gente ler. Mas ao longo da leitura, enquanto você lê certas partes, aquela monotonia daquela menina e tal, é uma leitura chata em algumas partes, sabe? Mas no final das contas, né, como o Moisés estava conversando comigo agora há pouco, ele gerou tantas discussões lá no clube de leitura, entre os nossos amigos também, que a gente enxerga que é uma leitura boa, que é um livro bom e que valeu a pena demais ter lido, né? E eu acho que essa narrativa lenta que ele fez, também dando destaque a outros personagens que só apareciam até uma vez no livro e depois sumiam, acho que foi pra mostrar, tipo, a Emma não está no centro desse mundo,
A Emma não é o centro. A Emma é como qualquer um, uma pessoa que tá lá. E também eu acho a questão dele se focar tanto na moda, nos objetos, descrever tanto esse tipo de coisa, foi para mostrar o quanto a sociedade daquela época estava presa àquelas coisas. Ah, sim, E o quanto isso era importante para as pessoas daquela época. Até porque na época que esse livro foi escrito, eu acho que na França, estavam passando por uma crise, não é? As pessoas não estavam sabendo lidar com a falta de dinheiro e até recorriam a agiotas, assim como a Emma recorreu. Então, o pessoal estava em crise, não sabia como fazer para economizar, não queriam deixar de terem os luxos deles, comprarem os objetos caríssimos, obras de arte, vestidos maravilhosos, né? Ao mesmo tempo, Paris estava crescendo. Ao mesmo tempo, Paris estava crescendo, essa crise era mais para os vilarejos, para lugares menores que Paris. Então, quando a capital cresce e você vê que naquele lugar tem coisas que você nunca imaginou, a vida se torna muito mais chata naquele interior. Sim, verdade. Bom, e fora isso, Madame Bovary é um romance atemporal, né? Porque ele fala da condição humana. Sim. Né? Do quanto da relação entre o mundo e o homem, da sociedade do homem, de você privar o seu desejo pelo bem da sociedade. Sim, é verdade. E assim, eu acho que para pessoas que leem Madame Bovary e não conseguem ter uma empatia por ela, a gente não tem que pensar imediatamente da parte da traição, da parte do desprezo dela por aquele cara que tanto a ama, pelo desprezo pela filha. A gente não tem que tentar criar uma empatia visando esses elementos. A gente tem que ver que ela é uma mulher que não se enquadra à sociedade e ao pensamento geral. E que quer se enquadrar. E todos nós temos alguma questão pessoal, uma questão dentro da gente, que a gente não se enquadra também, né? Então, se a gente parar pra pensar, essa era a questão dela. Então a gente pode tentar criar uma empatia com ela, pensando nas nossas questões, entendeu? Então eu acho muito interessante por isso. Primeiramente eu fiquei com raiva dela, eu falava, essa mulher é uma vilã e não sei o quê. Mas depois a gente pensa, poxa, mas eu também sou vilão em alguns momentos, eu também não me enquadro em algumas coisas. Então nesse sentido, a gente pode tentar criar uma empatia pela Emma. Bom, senhoras e senhores, então esse foi o vídeo que a gente falou sobre Madame Bovary. Eu li nessa edição aqui, o Moisés leu nessa. São tradutores diferentes, mas eu soube que ambos são muito bons. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de comentar aqui embaixo se vocês são do time Emma, ou do time Charles, ou do time não sei. Hashtags time Emma, hashtag time Charles. Também comentem se vocês leram o livro, o que vocês acharam, quais foram as suas impressões, se vocês já assistiram as adaptações, que são péssimas. A gente assistiu uma adaptação, acho que é a mais recente, com a mesma atriz, a gente ficou sabendo ontem, que fez Azul é a cor mais quente. Eu ainda não assisti, então por isso eu não sabia. Mas é com a mesma atriz e a gente assistiu a um fracasso, assim. Eles transformaram a Emma em outra coisa. Em pequenas mudanças, alterações que eles fizeram, eles conseguiram transformar Emma em outra pessoa, em outra personalidade. Não compensa nem comentar sobre esse filme aqui. Não compensa, vídeo, a gente não vai nem comentar porque não vale a pena assistir, gente. Mas então não se esqueçam também de nos seguir nas redes sociais, de se inscrever no nosso canal. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.